Cara Expresso Alta, mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 13 de maio de 2022. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente da Suíça, onde o fuso central da Europa são 14 horas e 30 minutos, que significa que no horário de Brasília são... Eu falei 14, né? Falei errado, mentira. No fuso central da Europa, onde eu me encontro, são 19 horas e 30 minutos, o que significa que no fuso de Brasília, onde a maior parte dos que nos assistem está... São 14 horas e 30 minutos, inclusive o fuso sobre o qual está o nosso mestre contra a aventura da guerra híbrida, o nosso good cop inato, ele que não consegue ser agressivo nem com muita vontade, Piero Leiner, eu que, pelo contrário, inato de bad cop, é deboche, entendeu? É falta de paciência para ver o curto, e é por isso que funciona, porque a gente se complementa, né? Aliás, vamos falar já disso, de relações de complementariedade, porque eu pedi para o Piero Leiner, que está aí na sala, você já ouviu, falar com a gente hoje sobre alguns conceitos muito importantes. Você já conhece aquela palavrinha, palavrão, né? A sismogênese, um termo e também um conceito desenvolvido primeiramente por Bateson. E o Piero, a gente conversando sobre questões aí de fundo material nessa semana, de dinâmicas complexas de relação, isso vai ser muito importante. Atenção, pega o seu caderninho, que hoje em dia eu acho que não é mais lápis e papel, você pega o seu celular, então, né, para anotar. Agora é importante porque a gente vai fazer 5 minutos, o Piero falou que vai conseguir explicar isso para pré-escolares agora, coisas que ele discute aí na pós-graduação com os pós-doutores, mas ele vai conseguir explicar para o nível de pré-escolares, porque eu já queria entrar lendo Bates. Eu falei, mas isso aí o pessoal vai... Falei, não, tudo bem, então tá. Então você falou, não, em 5 minutos eu vou explicar de uma forma que até a sua cachorra vai entender, vamos. Eu falei, não, então tudo bem, quero ver até esse desafio, tá? Né? Vamos lá. Então, por quê? A gente aqui vai discutindo, aliás, a gente discute o dia inteiro, né, no Telegram, 24 horas por dia. O pessoal falou, mas né, quando que tem o Duplo Expresso? Aliás, o Duplo Expresso tem 24 horas por dia, porque estamos reunindo e processando inteligência em rede. Redes menores, redes maiores, a menor rede é o núcleo Piero Leiner Rômulo Maia, que fica 24 horas por dia, né, fusos horários distintos e tal. Aí, fora isso, tem o pessoal ali do grupão no Telegram, é muito importante, aliás, eu acho que não dei a ênfase necessária na nossa última transmissão para explicar essa transição. A gente está fazendo menos transmissões ao vivo e estamos recorrendo ao vídeo quando essa mídia, quando esse meio se justifica. E esse foi o momento, não é aleatório. Eu escolhi essa data, 13 de maio, para fazer isso, porque sim, né? Porque o tempo está aqui ruim, nem tá ótimo o tempo. E estou entediado e vou fazer. Não, é porque a gente acumulou uma série de leituras, processando informações que a nossa rede joga pra gente, porque nós não temos condições de monitorar. Piguinho, Pig Internacional, né, todas as mídias russas, oficiais estatais, ou aquelas que paraestatais que ficam, então, não temos condição. Então, há uma série de pessoas com nível analítico muito sofisticado, você vai ter uma prova disso, vou mostrar, vou fazer uma leitura aqui. Atenção, spoiler alert, eu vou fazer uma leitura sobre como é que eu explico isso, hein, Piero? Você leu sobre a dinâmica política interna na Rússia, não é conjuntural, não, é estrutural, dos anos Putin para cá, então dos últimos 20 anos, que você não viu e não vai ver em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar, porque isso não vai sair, não sairá na mídia oficial russa, na mídia para-oficial russa, então Shaker, não sei o que tal, mas tá tudo citado ali. Não, vai sair muito menos, então, na imprensa atlanticista, e então vai ser aí que não vai sair mesmo, né? Piguinho, que é o lixo, né? A rebarba da liquidação final. Então, você não vai ver. Eu fiquei muito feliz toda vez que eu vejo isso, Pedro, uma contribuição assim, naquele nível de qualidade, assim, né, tudo valeu a pena. Valeu a pena tentativa de assassinato de reputação, noites viradas, porque de fato, a gente mantendo esse espaço aqui, essa plataforma, a gente conseguiu reunir todo mundo. Aliás, foi essa pessoa que... Não foi outra pessoa que falou isso, foi o nosso consultor sênior em mídias, grande mídia, que falou o seguinte, olha, né, quando eu conversei sobre esse novo contato aí que vem, né, trazendo esse tipo de análise, prestando muita atenção à dinâmica lá na questão russa e ucraniana, né, mandei para ele o perfil, mais ou menos, assim, a origem e tal, não sei o quê, falou assim, engraçado, né, o Duplo Expresso conseguiu reunir pessoas de campos diferentes, sempre foi assim, né, desde o início. Então, o Piero está na antropologia, eu vim do direito internacional, esse colega aí vem do direito também, mas em outra área, nos direitos humanos, uma postura crítica. Esse outro vem da grande mídia, até não sei o quê, né, de grandes redações. Falou assim, mas todo mundo com um senso crítico,
com um apego inato, talvez, né, a honestidade intelectual, pelo menos para si, né, quer saber a real do que está acontecendo, não quer se enganar, né, se descolou, conseguiu se descolar em alguma medida, calibrar os próprios vieses, mas que talvez por isso, ou paralelamente, em algum momento da sua trajetória profissional, se deparou com o Rato Rei e meio que viu como a coisa funciona na real, né? E, tipo, né, tornou um pouco cético, para não dizer cínico, entendeu? No sentido de que é necessário. Então, que você começa, inclusive, esse cinismo, esse ceticismo começa a te ajudar a acertar nas previsões. Então, meio que um pessoal um pouco desiludido por ver as coisas como são na real, mas que justamente por conta dessa desilusão, né, acordaram, estão ligados e tal. E aí, com essa contribuição holística de várias, né, uma rede propriamente, então, faz uma contribuição. Não é coletivo. Coletivo é o quê? O Piero faz uma contribuição, imagina, um artigo coletivo, um programa coletivo já seria. Eu falo 15 minutos, Piero lá fala 15 minutos, o outro lá fala 15 minutos. Não, não é isso. A gente está falando todo mundo ao mesmo tempo, numa sinergia do bem. Não vamos demonizar a sinergia pode ser boa. Então, assim, uma contribuição em rede, em que justamente essa multiplicidade de olhos, com seu background diferente, consegue fazer uma somatória muito maior do que as nossas contribuições individuais. Então, é muito mais coletivo. Né? A construção do conhecimento em rede é muito, muito mais. Né? O potencial ofensivo é muito maior. E você vai ter uma prova disso. Quando eu mostrar aqui a análise, eu fiquei embasbacado, assim, embevecido, né, ao longo do dia, trocando com o cara e tal. E te prometo, você que está assistindo nessa tarde, você vai ver uma análise da conjuntura, da estrutura e da dinâmica política na Rússia interna, que ajuda a explicar, né, o que você vê de pronunciamento do Putin, em alguma contradição em nível de intensidade com Patrushev, mas aí também algum nível de contradição com aquela neoliberal do Banco Central, a Elvira, e não sei o que tal e tal. Eles falam, mas o que é isso? Que autocracia é essa? Que tem dissenso? Que ele entra na Suprema Corte, né, como é que é? O Putin manda operação especial, aí a Associação de Mães entra na Suprema Corte e derrota ele. Que raio de autocrata, ditador é esse que perde na Suprema Corte para a Associação de Mães, de reservistas e tal? Coisa esquisita. Então. Mas eu acho que essa análise que essa pessoa mandou hoje vai ajudar você a compreender, pelo menos me ajudou profundamente a compreender algumas coisas que eu não estava, né, conseguindo entender desse nível de contradição. E, não falando sobre isso, ainda dias antes, alguma dessas dinâmicas aí complexas, não lembro nem se a gente estava falando de Brasil, Piero, do internacional, mas a gente comentou isso sobre né, relações, né, e você vai falar, não vou falar não, de complementaridade e tal, não sei o quê. E aí, você me mandou uma citação do Bateson, original, que você vai agora explicar por quê. Isso vai ser importante para a gente compreender, primeiro, o que deu título ao programa, que é muito interessante, e foi o que determinou, assim, a gota d'água para falar, tem que ter live nessa semana, não foi a previsão do tempo, foi quando o Piero Leiner deu essa sacada, a gente trabalhou batendo no nosso chat privado e tal, não sei o que, ele consolidou uma postagem do Face, que é mais uma coisa, aí já no capítulo Guerra Híbrida do Brasil, mas também, né, transnacional, né, Piero? O que é Brasil, o que é lá, tá tudo misturado. O problema é isso, o pessoal quer compartimentalizar e não é. Então você tem que ver, né, analisar a dinâmica dos motores, da esquadrilha, enquanto eles voam e tal. E é isso aí. Difícil, mas a gente, em alguma medida, até que tem conseguido com um razoável desempenho. Então, essa foi sensacional, a história da disputa que está havendo no Brasil, criptografada, né, parte da Guerra Híbrida Brasil, é o maior, entre CIA e Mossad, através de bonequinhos locais, de proxies, né? A gente estava de proxy war, o proxy, então. O proxy da CIA no Brasil, o bonequinho, né, o ventríloco, o bonequinho de ventríloco da CIA no Brasil, é o TSE-STF, Fachin, o Careca e tal. O proxy, né, o bonequinho do Mossad no Brasil, nessa quadra, são os militares, né? Grosso modo, aí a alta hierarquia, os generais, entreguistas, traidores da pátria. Então, há uma associação entre essas forças que muitas, vamos dizer assim, 95% da agenda para o Brasil converge. É saque. Finança transnacional, ao fim e ao cabo, manda no Mossad, manda na CIA. Então, a convergência no globo e no Brasil é 95%. Mas, às vezes, nos 5%, vai ter uma divergência. E aí, 99,9% das pessoas não vai captar. Porque, primeiro, né, essa aqui chegou, né, acha um mundo binário. As piores ali, o leitor da Folha de São Paulo. É aquela história do como as democracias morrem. Então, ele está lá no padrão dele, político-editorial, de sistema de crenças democrat, né, dos Estados Unidos. E fala que o antônimo disso é extrema-direita internacional.
E é isso. Então, esse maniqueísmo é tudo assim, né? Essa história. Algumas pessoas mais safas já vão pegar e falar assim, não é assim, tem contradições, tem níveis, tem essa coisa. Há uma convergência, uma coincidência de interesses CIA, Mossad, 95%, mas desses 5% e tal. Agora, o que a gente quer ir a mais, que eu achei muito interessante, o Piero resgatou, você falou do Bateson, é que isso é dinâmico, né? Justamente esse 5%. Então, muda. Numa jogada, às vezes a pessoa está concorrendo, ou assim, no mesmo tipo de oferecimento de contribuição para o jogo, digamos assim. Na outra, há uma complementaridade, uma simbiose. E nas outras, às vezes, ao mesmo tempo, você tem as duas coisas. Tá difícil, né? Tá difícil compreender. Mas o Piero Leiner falou que vai explicar de uma forma que pré-escolares, as minhas cachorrinhas chihuahuas, vão entender. Piero Leiner, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao Pelo Expresso. Você que, inclusive, estava aí comigo antes de entrar no ar, fofocando, ouviu as minhas brincadeiras com meu companheiro, que hoje está em casa. E por isso eu vou fazer uma confidência. Foi antes de você chegar. Eu falei assim, ai, que relaxamento hoje, assim, no sentido, não, eu tô tranquilo, né? Fazer uma live só com o Piero Leiner, então assim, se sente em casa, falar. Eu falei, aí eu vou ter que pegar um vinhozinho para tomar. O Piero já me recriminou. Falou, pô, você vai ficar bebendo de novo, agora todo o programa. Você... Não, pois é. Eu falei, não, já começou, eu já estou sextando. Estar numa live só com o Piero Leiner, já estou sextando. Então, pedi assim um rosé, porque é o tempo, aqui realmente está um sol já, primavera, quase verão. Então, um rosézinho da França. Piero Leiner, um brinde, bem-vindo mais uma vida dele. Boa tarde, eu aqui com água, né? No calor dos trópicos, né? São Carlos está quente, apesar de dizer, entrou uma frente fria em São Paulo. Mas boa tarde, enfim, um bom vinho para você, então. Quem sabe depois consigo. Talvez sim, talvez não, vamos ver. O seu lance é sempre churrascão com cerveja no fim de semana, que eu sei, já deve estar marcado aí. Dessa vez não está, não. Mas, enfim, esse fim de semana não tem nada programado. Mas... Muito bem, seu Piero. E essa explicação aí de 5 minutos, que você disse que todo mundo vai entender, conceitos ultra complexos de Bateson. Não, assim, eu não vou ficar jogando pancada teórica, tijolaço teórico na cabeça das pessoas. Mas é que eu acho que tem uma coisa que é curiosa em relação a isso, que é o seguinte, a gente fala muito dessa coisa de binarismo, né? E dualismo, o que eu não sei se é necessariamente ruim do ponto de vista de quem está querendo produzir enfim, é isso que a gente entende, uma análise das relações, né? Claro que não, né, Piero? Toda modelagem, ela implica uma simplificação. Você tem que ignorar algumas variáveis, simplificar para poder formar um marco analítico. Agora, aquela história. Quando você quer trazer um modelo para a vida real, você não pode deixar de integrar novamente as complexidades. Então, assim, para entender, você simplificando, botar a criança andando com rodinha na bicicleta, tudo bem, mas depois a rodinha tem que sair. A coisa binária, né? Enfim, isso se discute bastante em antropologia, né? Ou bem ela é universal e está em tudo quanto é canto, ou bem isso é algo que está tão preso na nossa ideologia, no nosso esquema mental aqui no Ocidente, que a gente projeta isso para todos os tipos de análises, sociedades, etc. Você acha que é uma coisa ocidental, judaico-cristã, Deus e o diabo? Eu acho que Yanomami não tem entendeu? Isso, é aquela coisa do todo, não tem, dualismo. Não, pessoalmente, eu acho que tende mais para um certo nível de universalismo. Mas, enfim, isso é muito a minha pegada dentro da antropologia, muito influenciada pelo Lévi-Strauss, que, enfim, ele mais do que ninguém procurou os esquemas dualistas e binários em tudo quanto é canto, né? Ele faz, sei lá, uma análise, por exemplo, eu já nem lembro mais quantos mitos ameríndios, né, sei lá, da Terra do Fogo até o Alasca, e vai vendo como esses esquemas... Mas isso não implica em ser um binarismo congelado, entendeu? Quer dizer, o fato de que você consegue fazer a redução em relações que são relações de oposição, e veja bem, quando a gente fala de relação de oposição, não é a mesma coisa que falar, sei lá, frio e quente, porque isso não é uma relação de oposição, né? Uma relação de oposição é, por exemplo, pensar, sei lá, 3 termos, tá, Ramos? Vamos dizer assim, por exemplo, um marido, uma esposa e um cunhado. Achei que você ia falar um Ricardão. Olha só, eu tô ouvindo você com toda atenção, mas quem tá vendo ali a minha telinha em cima tá vendo que eu tô olhando para baixo,
Porque eu estou fazendo compartilhamento em todas as plataformas de redes sociais, vamos agora para o Zap, Zapistão. Então, por quê? Atenção, você está me ouvindo, hein? Hoje é obrigatório você fazer o compartilhamento já. Por quê? Com Cia e Mossad no título, eu já estou invisibilizado total. Eu fico brincando com o Pereira de Compete quem está mais invisibilizado pelos algoritmos da Big Tech. Agora, com Cia e Mossad no título, hoje é visualização negativa. Então, por favor, ajude, Pierre. O que eu estava falando? Estava falando de... Bom, a gente começa... Vamos também, né? A gente começa... para entender essas coisas binárias, sempre falando da coisa do parentesco, porque é aí que é a chave que eles trouxeram. Era o cunhado, que eu briguei o Ricardão, mas era o cunhado. O marido, a mulher e o cunhado. Então, por exemplo, você tem esses três termos, aí você pode dizer assim, né? Bom, você tem, sei lá, um irmão e uma irmã, né, que são do mesmo grupo, né, consanguíneo, versus alguém que casou ali, que é o terceiro termo. Então você sempre tem, para ter uma relação binária, três termos, enfim, uma coisa mais ou menos assim. Mas, enfim, para que eu estou falando isso? Isso eu estou querendo dizer o seguinte, porque esses esquemas binários, embora eles ofereçam modelos, eles não são necessariamente uma redução grosseira a simples oposições entre termos, né? Uhum. Então, o que a gente está falando e que é bom para o pessoal pensar? Quando a gente está pensando nessas relações binárias, Cia, Mossad, a gente está pensando, vamos dizer assim, na qualidade das relações que elas assumem. Uhum. E quando a gente diz que tem uma relação binária entre, por exemplo, Cia e Mossad, Estados Unidos e Rússia, a gente está pensando que essa relação... generais entreguistas, Bolsonaro generais, tem complexidades, aí tem camadas. Mas que essas relações, a relação entre esses termos, ela pode assumir formas qualitativamente diferentes. Elas não necessariamente têm a mesma dinâmica interna, essas relações. Uhum. E aí a gente joga muito na chave desse autor, que é o Gregory Bateson, que estudou lá na década de 30 uma sociedade Yatmu, na Papua Nova Guiné, e fez este livro aqui, chamado Naven. Isso aqui é na tradução da EDUSP. Naven é esse ritual que eles têm, que na verdade tem a ver com parentes do lado masculino e feminino. Eu não vou ficar aqui me estendendo muito. Você sabe que eu brinquei a história do Ricardão porque o Bateson roubou a mulher de outro antropólogo, né? Sim, isso começou a acontecer em campo, lá na Papua Nova Guiné mesmo. Inclusive. Não é só a questão de roubar, mas enfim, foi um triângulo amoroso lá. Né? Mas, enfim, e você achando que vida de antropólogo é chata, hein? Nada, o cara tá lá na selva e rolando. Imagina o que era a vida. Imagina o que era a vida na margem do rio Sepik, ali em 1930. Enfim, tinha malária? Tinha chegado já? Malária ou não? Não sei se tinha malária, mas tinha tudo quanto é coisa, né, Romulus? Não é fácil, até hoje tem. Mas seja como for, o que ele viu ali, esse ritual em que as pessoas ali, entendeu? Nas diferentes linhagens ou clãs ali, tinha um comportamento que ele chamou de cismogênese ali. Aí, só a palavra. Então, a palavra mágica que eu e Rômulo sempre, a gente se apropriou dela e usamos direto, mas tem um motivo para fazer isso, tá? Que é o seguinte, ela pode se dar em termos de análise dos comportamentos em termos binários. Uhum. E aí ela pode ser, e ele mostra, de alguns tipos. Um dos tipos é aquilo que ele está chamando de cismogênese simétrica. Para entender o que é uma cismogênese simétrica, o melhor exemplo que ele dá em vários textos posteriores, porque esse texto foi de 35, acho que foi reeditado em 58. Mas nesse período aí ele já ficou associado lá com o pessoal da OSS, que depois virou CIA. Olha só, naquele minuto até agora, eu estava só compartilhando o WhatsApp. Já compartilhei. Agora eu vou pro Face. Depois eu vou pro Twitter. O que você já compartilhou até agora, Piero? Não era o OSS ainda? Não, ainda não. Ah, tá. Ele
perdi. Para, não, foi publicado em 35, depois 55. Você está com um pensamento fugitivo. Vou te dar uma Ritalina aí. Bom, ele notou o seguinte, essa coisa da cismogênese simétrica é o seguinte, por exemplo, o melhor exemplo é corrida armamentista. Está em textos posteriores. Né? Então, o que acontece? O comportamento de A faz o comportamento de B ocorrer no mesmo sentido. Você troca o carro, seu vizinho quer trocar o carro também, para não passar vergonha na rua e tal. Oi? Como é que é? Keeping Up with the Joneses era outro exemplo que estava no livro que você mandou, o comportamento entre vizinhos. O vizinho troca o carro, compra a churrasqueira bonita, pinta a casa, você fala, pô, não posso ficar por baixo, né? Botou o filho na escola boa, tem que botar também, para não ficar mal na fita e na parada. Era outro exemplo, a corrida armamentista e vizinhos. Exatamente. E aí o que acontece? Os dois vão se realimentando. Um segundo tipo de comportamento é aquele que já é chamado de cismogênese complementar. Que é, quanto mais um vai para uma direção, o outro vai para a direção oposta. Certo. Então, por exemplo, é o comportamento de quanto mais um tem um comportamento... Como é que ele fala... não é de mando, é de autoridade, Não, ele falava disso sim, da pessoa submissa e o... como chama isso? Submissão e tem coisa, isso aí tem um kink aí de fantasia. Dominador e submissão. O outro é o sadomasoquista, o sádico com o masoquista. Tinha um outro interessante, o que dá atenção e o carente. Tinha uma outra também super bacana. Enfim, são esses vários exemplos. Mas, enfim, quando o comportamento vai em direção oposta, é aquilo que vai se chamar a cismogênese complementar. Isso. E o que pode ocorrer dentro desses matizes de comportamento? Né? Uma das coisas que pode ocorrer é, por exemplo, essa relação que ele chama de duplo vínculo. Né? Quando, por exemplo, uma das partes pensa que a relação é complementar e a outra pensa que é simétrica. Então, por exemplo, uma das partes sabe que está tendo uma relação de dominação e a outra pensa que é uma relação de complementaridade, vamos dizer assim. Ou seja, há um engano de perspectivas aqui. Às vezes deliberado até, né? Uma simulação. Ele tem uma deriva psicanalítica até que mostra como, enfim, vários casos de esquizofrenia estão associados à noção de duplo vínculo. Olha só. Inclusive, por exemplo, ele explica, né, em vários termos, como relações abusivas, por exemplo, geram relações de duplo vínculo. Por exemplo, ele não fala exatamente nesses termos, mas o gaslighting, né, Romulo? Sabe? Nossa, eu sou um alvo preferencial de gaslighting. Gaslight, para quem não sabe, vem da referência de um filme que chamava... O filme era Gaslight, em que o marido conseguia convencer durante a maior parte do filme... spoiler mesmo, tá? Não é spoiler, não, spoiler mesmo. Era um filme ainda preto e branco, esse filme, clássico dos anos aí dourados de Hollywood, em que o marido quer convencer a esposa e consegue, em alguma medida, que ela tá maluca. Não lembro o que ele queria, se ele queria que ela se matasse, ficar com a grana, era alguma coisa assim. Ele queria sacanear e acabar com o casamento de uma forma que, né, tal. E aí, ele vai... Por isso que é o gaslight, a luz do gás. Então, ele... Coisa idiota. Ele, durante o dia, sei lá, ele ia lá pra baixo e tal, fingia que ia pro trabalho, e ficava, aumenta a luz, diminui a luz e tal. Ele é louca, tipo, pô, tem fantasma, eu tô alucinando, não tem, tal, assim. E todo tempo era o marido querendo fazer ela crer. Então, assim, isso já evolui um pouco. E quando você quer fazer alguém se convenceu, então, parecer para os demais loucas, então, muito comum, inclusive, gaslighting, primeiro contra a mulher, né, a mulher histérica e tal, não sei o quê, e já passando além disso, contra LGBTs também, tipo, não é louco e tal, e aí você vê que sempre tentam pegar esse lado para tentar, né, desqualificar qualquer coisa que eu fale, por exemplo. Por exemplo, e esse é um mecanismo clássico, que é você, por exemplo, ter uma relação abusiva e fazer o outro entender que é uma relação não abusiva e simétrica, e que a culpa é sempre do outro. Então, isso vai gerando mecanismos de compensação que levaram ele, enfim,
nas teorias dele a começar a pensar nesses mecanismos que ficam se retroalimentando. Mas isso já é uma fase posterior, porque aqui a gente entra mais ou menos no que acho que vai interessar. Porque quando estoura a Segunda Guerra, né, ele tenta se vincular aos serviços de inteligência ingleses para ir a campo e atuar como vários antropólogos estavam, inclusive, por exemplo, o Edmund Leach, um caso famoso que estava lutando numa coluna na Birmânia, foi capturado pelos japoneses, enfim, mas ele não foi aceito, então ele foi para os Estados Unidos. E lá ele começou a organizar com essas antropólogas que ele conhecia lá da Papua Nova Guiné, Ruth Benedict é o caso mais clássico, né? E nessa época o serviço, o Office of Strategic Services, que é a proto-CIA dos Estados Unidos, essas alturas do Departamento de Estado americano já estavam empregando 75% dos cientistas sociais ali no esforço de guerra, isso está muito bem documentado. Depois que abriram os arquivos da CIA nos anos 80, esse negócio aqui veio à tona. Bom, o Bateson começou a trabalhar na propaganda de guerra junto com a Ruth Benedict e em outras coisas também. Ele até compôs, Rômulo, uma unidade dos Boinas Pretas, que fez uma ação nas Filipinas para libertar prisioneiros ali. Você sabe que Filipinas foi um dos palcos mais sangrentos ali da guerra no Pacífico. Seja como for... Filipinas está no noticiário internacional porque foi a volta do clã Marcos ao poder. Ninguém poderia acreditar, mas o filho de Ferdinand e Imelda Marcos, eis que ele é eleito presidente lá. E eu estou querendo saber, você vê, eu não ouso nem comentar em profundidade, porque eu aprendi naquela questão, vendo como o pessoal cobria aqui, mas no geral, fora do Brasil, até a dissidente e tal, cobria com muita simplificação necessária, não tem uns mediadores para saber de complexidade do Brasil, no nível do que a gente sabe aqui, você que é experiencional e tal, aí eu vi a cobertura e falei assim, não, se eu vejo esse pessoal, aí, dos bacanas que eu acompanho, gringos e tal, eu falei assim, pô, o pessoal tá falando... o feijão com arroz no Brasil, que eu sei que não é bem assim, né? A complexidade e tal, cismogênese, não sei o quê. Ainda acha que tem o bem contra o mal no Brasil, eu sei que não é assim, você também sabe que não é assim. Falei, obviamente que isso daí, mutatis mutandis, quando estiver falando da África, né, da Ásia e tal, vai ser a mesma coisa. Então, mas me chamou a atenção, só um pequeno parênteses, me chamou a atenção que o enquadramento da imprensa OTAN, né? Então, teve matéria na França, aquela matéria que parece que assim, o cara liga 18 horas e fala assim, gente, no Jornal das 8 hoje vai ser isso, solta o release, né, ali de Bruxelas à OTAN e vai. Ucrânia é isso aqui, a eleição do filho do Ferdinand Marcos é isso aqui. O enquadramento foi muito negativo. E eu já pensei, bom, muito possivelmente o sujeito está conversando com chineses, deve se dar bem com chineses, porque o enquadramento foi muito negativo para alguém que foi colocado e mantido no poder pelos Estados Unidos, né? O pai, pelo menos. Pia. Bom, então retomando. O fato é que depois da Segunda Guerra, ele continuou, vamos dizer assim, a prestar os seus serviços para o OSS, que, na verdade, pretendia ser o protoplasma da CIA, que deveria ser, vamos dizer assim, a agência, vamos dizer assim, de inteligência e informação sobre as áreas do Pacífico que os Estados Unidos estavam instalando o aparelho administrativo dele, depois da Guerra do Japão. Em princípio, eles não tinham pensado, a CIA, o cara que elaborou, que era o coronel Bill Donovan, junto com o grupo do Bateson e tal, não tinha pensado em fazer isso, vamos dizer assim, em escala planetária. Isso foi uma necessidade gerada com a Guerra Fria. Depois. Nunca que se imaginou que esse pessoal ia pegar, décadas depois, o que aprendeu para controlar Papuásio, Polinésio e tal, e aplicar até em casa, na matriz, né? O pessoal hoje em dia é a guerra da cismogênese dos Estados Unidos. Aborto, joga, olha aí, como é que nunca exatamente em casa, né? Você vê que a operação mais sinistra da CIA, que é a MK Ultra, que é a operação de controle da mente, com choque elétrico, LSD e o cacete, era toda feita num hospital psiquiátrico no Canadá. Nunca dentro do território americano, né? Porque isso dá merda. A CIA não pode atuar no território americano. Legal. Né? Só se fosse Black Op. Eles não podem atuar no território americano. Tem essa coisa de briga turf war entre agências e tal. Aí cara, mas assim, exportaram assim, um monte de gente, médicos americanos, pacientes, ia todo mundo para lá, para o Canadá, entendeu? Não, sim, mas essa é a questão. Quando eles querem sacanear muito,
tem que ser fora do território, porque mesmo o alien no território americano tem garantias. Então, por que Guantánamo? Quando eles querem barbarizar, é nos voos clandestinos no leste europeu, é em Guantánamo, é no Canadá. Uhum. Mas então, qual foi a parada? Isso é que é a história mais incrível. Tudo bem, tem essa coisa toda da OSS e o fato é o seguinte, o Bateson se estabelece, enfim, como residência lá nos Estados Unidos e começa a fazer parte de um grupo muito seleto de cientistas que estava discutindo em todos os âmbitos essa questão que estava emergindo após a Segunda Guerra Mundial, que é a cibernética, que era o grupo lá de Stanford, sobretudo. Basicamente desse Norbert Wiener, ou Wiener, enfim, não sei pronunciar o nome dele. Se soubesse, você ia falar que seu nome é Leitner, não ia falar que era Leitner. Não, pois é. Mas é Leitner, não tem nada de Leitner, não. Não, mas eu queria até defender. Eu queria defender o seguinte, observando. É verdade que eu falo a pronúncia germânica, que é a original. O original não quer dizer que é o certo. O original. Mas não, presta atenção, mas eu vou falar uma coisa. Não, calma. Não é um apego a isso, principalmente. É porque eu lia, a gente conversava por Facebook, então eu vi o seu nome e eu pronunciava assim. Aí eu falava, por quê? Porque eu pronuncio que a origem germânica do nome. Não apenas, presta atenção, para um carioca é mais fácil falar Leitner do que Leirner. É muito difícil. Agora, para um paulista é o oposto. Falar Leirner é mais difícil do que Leirner. Então, tem isso aí também, tá? Então tá, beleza. Seja como for, esse pessoal da cibernética tinha Bateson, tinha Ruth Benedict, tinha von Neumann, tinha, então, teoria dos jogos, tinha o pessoal da computação. Onde esse pessoal todo vai trabalhar? Quem coopta eles? Entre outros, Rand Corporation, que é um braço... Olha só! Enfim, pega lá, bota lá no Wikipedia, Rand Corporation, você vai ver. Os acionistas da Rand Corporation são a Marinha, enfim, se não me engano, o Exército, um pouquinho os fuzileiros navais, Departamento de Estado, mas é uma estatal, é um think tank estatal. O orçamento da Rand hoje acho que está em torno de 400 milhões de dólares só para produzir ideias. Mas o barato, Rômulo, sabe qual que é? Esse pessoal da Rand começa a fazer computadores e pensar os modelos de cibernética, que são esses modelos que vêm muito amparados pela psicologia social e pelo Bateson, para prever o comportamento dos russos na corrida armamentista. Então, esses computadores, eles ficam fazendo, basicamente o quê? Aplicação de teoria dos jogos, entendimento, vamos dizer assim, de cenários prospectivos, para pensar, enfim, o xadrez, ou o Go, ou sei lá o que, de quais podem ser os passos para alimentar comportamentos com base nesse conceito que a gente acabou de falar, que é o conceito de cismogênese, que estava dado na história da corrida armamentista. E assim, passando muito batido e por muito tempo de história, com o risco de ser grosseiro, esquemático e muito resumido aqui, acontece uma coisa absolutamente notável por volta dos anos 70 e principalmente por volta dos anos 80. Muitos desses supercomputadores que eram feitos para fazer previsão de análise de comportamento dos russos passaram a ser incorporados em duas áreas. Eles migraram para o sistema bancário para fazer análise de comportamento, para fazer perfil de crédito das pessoas, porque lá nos Estados Unidos isso é essencial, você só existe lá no sistema com crediário, senão você não é uma pessoa dentro do universo americano. E acabou nos derivativos. A gente sabe como é que foi. E a outra parte para parou nesses computadores que compunham a rede DARPA, que era o começo lá da internet. Você entendeu? Então, a coisa do binarismo, Romulo, é o seguinte, várias das coisas que eram aplicadas nesses modelos
foram usados depois como os protoplasmas daquilo que a gente vai chamar hoje de rede social. Então, muito da análise de Vou falar em rede comportamento social, tem as... vou falar em rede social. Agora eu tô olhando para você porque eu terminei de fazer um compartilhamento. Olha, eu comecei a fazer compartilhamento, a gente estava com 18 minutos de transmissão. Vamos ver quanto tempo eu fiz. Aqui, ó, deixa eu ver. Já tá com... Ixi, cadê? Aqui, né? Estamos com 36. Então, eu fiquei 18 minutos. Eu aqui, que estou fazendo. Eu fiquei 18 minutos compartilhando. Você, que está só assistindo, você tem que ficar 59. Piero. Bom, Peraí. Acabei de postar no Telegram. O quê? Já chegou o CQD, Piero Line. Olha aqui. Nosso amiguinho aqui, Murad Said, filho de palestino, que teve que sair corrido do Líbano por causa da Guerra Civil, foi e botou o seguinte aqui, olha. Eu acabei de botar no nosso canal no Telegram. Assim, você está exagerando que a invisibilização, vamos lá. Você é paranoico e teórico da conspiração e tal. Atenção, amiguinha. Hoje eu vou mostrar uma para você ver que não tem paranoia nenhuma. E eu posso afirmar que, enfim, não posso dizer que é o Pegasus, né? Falando, moçada, mas que o pessoal aqui, ó, fica ouvindo meu celular e quer me avisar que tá ouvindo pra ver se me intimida. Piero, o pessoal não aprendeu ainda, cara. Você acha que isso vai me intimidar? Dizer, eu estou ouvindo o que você fala, estou ouvindo a sua conversa com as pessoas na rua até que você vai. Amigo, se fosse funcionar, isso já tinha saído há tanto tempo, né? Vamos combinar, mas vou mostrar. Vou mostrar, e foi lá no Telegram que o vovô ou interposta pessoa quis fazer gracinha. Já mostramos aí a relação comercial com o Mossad. Para a NSO, o Pegasus não falta muito, né? Então, não sei se é o Pegasus, poderia ser, já está em ação no Brasil, pelo menos com os IPs, desde 2018. E a NSO fala, só venda para estados, para forças de defesa de estados. Então, quem poderia ter comprado e usando IP no Brasil? Aí, né, já eu mostro, você diz se é convincente ou não. Mas para você ver como não é paranoia, não é teoria da conspiração, não é pessimismo, não é vitimismo, ó. Murad Said, que entende dessas questões, né, inclusive por sua origem familiar, foi e botou o seguinte, olha, Romulus Maia, tá aqui eu botei o print, já tá lá no Telegram e no meu Twitter, ó. Olha, é incrível, tem que entrar na sua página para aparecer qualquer postagem. A timeline, eu rodei e nada. Vai ver esse impacto devido à desistência do Elon Musk. Não, o Murad Said, isso aqui já tá um tempão. As minhas postagens, gente, não dá interação nenhuma, é zero. E a do Piero já tá logarítmica. Cair também pra zerar, né, Piero? Vai lá, você tá falando das redes sociais. A DARPA vai dar nas redes sociais. não, sabe por que eu estou falando tudo isso? Para sintetizar. Essas análises de comportamento, depois que se transferem para análises de cenários de guerra, para alimentar o problema da corrida armamentista, que depois se tornaram, vamos dizer assim, o hardware e o software dos computadores que faziam essa análise, que depois migrou para as redes sociais. Tudo isso tem a ver com essa noção de binarismo que a gente está falando desde o começo. Então é o seguinte, a gente está não sei quantas horas por dia embebido dentro da máquina. Rapaz, o pessoal falando de chip em vacina. Não vou nem entrar no aspecto técnico. Vamos dizer que pudesse fazer. Mas para que esse curso se a gente já está chipado, a gente se auto-chipa, a gente paga para ser chipado, Piero, para trocar o chip, atualizar o chip e tal. Então, o ponto é o seguinte, essas coisas estão rodando dentro da nossa cabeça, quer queira, quer não. Isso, na verdade, tem, vamos dizer assim, uma configuração de pensamento, de ideologia, de mundo, que está fazendo a gente se direcionar para um comportamento que é binário. Então, funciona como uma espécie de profecia autorrealizável mesmo. Uhum. Então, quando a gente está falando isso, a gente pode dizer o seguinte, em várias escalas diferentes, seja falando de Estados Unidos e Rússia, seja falando de TSE e general GSI, a gente tem, na verdade, padrões que estão mais ou menos repetitivos. Eu não estou dizendo que tudo sai de uma forma como se tivesse vindo de uma linha de montagem da Ford nos anos 30. Não é isso que eu estou dizendo. É evidente que as coisas assumem no mundo colorações muito diversas, mas elas têm modelos, têm padrões, têm recorrências, e é esse o ponto que a gente precisa olhar, parar, prestar atenção, ver o que tem, de novo, acontecendo, por exemplo, para chegar a uma conclusão, ou não, se essa história de golpe agora é mais um blefe, ou
se a gente vai ter, sei lá eu, tanque na rua. E se tiver tanque na rua, o que, que vai ser isso, entendeu? Então, eu acho que é um pouco por aí. Isso feita essa introdução, longa introdução, para falar do que é esse princípio binário, acho que agora você pode, então, falar de uma dessas camadas do binarismo, que é essa que está ocorrendo, o que é a minha visão, por exemplo, do conflito que está ocorrendo na Ucrânia, que eu chamo de guerra mesmo, não é operação especial porra nenhuma, quer dizer, também, porque de um ponto de vista interno ele nomeia assim. Mas sabe que essa diferença é fundamental para a questão que eu vou discutir aqui da contradição interna. Isso é fundamental para entender. São as questões legais. Se é guerra ou se é operação especial, se a operação especial vai virar guerra. Tem gente que quer que vire guerra. Qual a implicação disso? Pois é, mas o que eu acho é que, no fundo, isso é assim, uma camada de proxies que está, vamos dizer assim, rodando ali dentro de um mecanismo de feedback e retroalimentação da relação Estados Unidos-Rússia. Faz tempo, hein? Faz tempo, não é de agora. Na minha leitura, então, e infelizmente para os ucranianos, infelizmente no duplo sentido. Porque, enfim, não dá para ignorar o fato de que existe um governo lá que se prestou a esse papel também de se estabelecer como proxy de alguma coisa, e estou falando isso desde 2014, não é agora, primeiro com o Poroshenko, depois com o Zelensky, né? Enfim, as ações ali, aquilo se tornou um campo de experimentação de guerra proxy, já faz muito tempo. Ô Piero, eu posso estar errado, posso estar cometendo aí, caindo vítima do etnocentrismo e me projetando indevidamente, mas vendo a experiência brasileira, eu só posso acreditar que alguém aceita transformar o seu país natal no Vietnã dos anos 70, 60, com o rabo preso. É a única possibilidade. Pode ser que seja outra coisa, seja realmente suicida, etnocida, queira acabar com isso. Mas, porra, alguém tem dúvida que não vai sobrar nada da Ucrânia? Ganhe quem ganhe, perca quem perca, empate quem empate. Não vai sobrar nada, vai ser uma merda para a população, já está sendo uma merda e vai ser uma merda maior ainda até o final. Então, para mim, para os tomadores de decisões, os decisores, decision makers, então os oligarcas que estão por trás do Zelensky, para a pessoa entrar nessa, aí é rato rei, entendeu? O pessoal mandou e falou, não tem essa não, senão você está fudido aí e tal. Pode ser que eu esteja errado, mas no Brasil é um pouco assim, como a gente vem vendo. Assim, esse é o problema da tal da guerra híbrida, que não dá para generalizar, tem vários modelitos, mas do jeito que ela foi pensada, ela é para ser exatamente isso, um negócio que vai se colocando em diversas camadas e coisas. Ali se tornou um campo de experimentações, assim, que vai gerar N ações em diversos níveis, né? Uhum. E, assim, um deles é a minha intuição aqui, sei lá eu, segue o modelo de Israel. Daí um ponto que, enfim, eu fiz na chamada com o Dé hoje lá no Facebook, no Twitter, no sentido de que tenta-se pensar ali como uma espécie de esboço mais ou menos trágico, né? E talvez um pouco mal feito, do que vamos dizer assim, essa cabeça de ponte da civilização ocidental na última fronteira de contenção do barbarismo. Estou falando isso de um ponto de vista ocidental. É como Israel, por exemplo, é pensado. Né? E o Donbás meio que reproduz, vamos dizer assim, que seria a faixa de Gaza, né? Região de conflito permanente, com acionamento de forças paramilitarizadas. Isso está ocorrendo no mundo inteiro. Esse padrão está na Colômbia, está no Brasil, está em Israel, está na Ucrânia. Enfim, não está onde? Talvez nos centros, né? A gente não veja isso nas sedes dos impérios, China, Estados Unidos. E provavelmente esse é um modelo que estava sendo pensado para a Rússia também, que, enfim, de alguma maneira resiste a essa ideia, porque tinha ali uma
mão de ferro, né? Enfim, olhando todas essas coisas acontecendo no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu não acho que existe essa deriva de genialidade estratégica absoluta do Putin, não. Enfim, se tivesse, a gente não ia estar vendo a Finlândia agora com um pezinho na OTAN. Mas vamos lá, entra aí e discute o que você acha que é pertinente em relação a essa ideia. Então, Kiro, olha só, a questão, a começar, sabe, que isso aí mexe com mais que viés cognitivos, afetos e paixões, né? Muita gente, obviamente, fica muito tocada com a questão, como todos nós devemos ficar. E aí já começa aquela crítica identitária falando o seguinte: o pessoal está, né, mais impactado com a guerra da Ucrânia por racismo, porque são pessoas brancas e tal. Certamente a gente tem um componente, estou falando da comoção da Europa, de ver pessoas né, mais parecidas fisicamente estarem sofrendo. Agora, não é só isso não, a gente não via primeiro na televisão, e mesmo não transmitido, pelo menos desde a guerra aí, da última lá dos Balcãs, que foi a do Kosovo na Sérvia, e numa dimensão muito menor que está sendo agora, guerra urbana, com bombardeio e tal, não sei o quê, que é onde você mora, você que está assistindo, não sei o quê. Então não é só racismo, não sei nem onde começa e onde terminou. Então é diferente sim, o impacto. Então, obviamente, fomos todos muito, né, tocados com isso. Agora também, junta com afetos do passado, o pessoal aí, comunista velha guarda, que ficou, né, órfão com a União Soviética, está projeta em alguma medida no eixo euroasiático a revanche e tal, e aí, né, tá super e tal, não sei o quê. O pessoal mais aí, sei lá, conservador, né, que admira lideranças mais assertivas, vamos tentar ser neutros e tal, contra, né, a coisa pós-moderna e tal, ocidental. Então, mexe com muitas, né, questões aí pessoais e tal. Agora... Não, mesmo a ideia de que aquilo é uma barreira de contenção para uma única potência no mundo, que, enfim, que isso abre para multipolaridade, não sei o quê, sei lá também, mas... então o pessoal alimenta muito wishful thinking, todo mundo naquela história aí fala, né, isso agora... Não, e fake news também, porque isso é o pessoal que quer se enganar, mas alguém tem que vender o lança-perfume, o pessoal cheirar, né? Então tem o pessoal desonesto, que a gente conhece os fluffers aí, né, vendendo lança-perfume. Tem um novo aí do dia, que eu depois talvez, se der tempo, comente, o craque do dia, mas o pessoal quer, né? Se tem um traficante porque tem o usuário, né? Então o pessoal quer se enganar e tal. Agora, eu até não sei, vamos de repente fazer uma pesquisa qualitativa aqui até o fim do programa. Até as pessoas mais simpáticas e tal, tem que ver que algumas questões, a não ser que tudo tenha sido simulação de simulação, algumas ideias iniciais no planejamento militar russo foram alteradas. Elas foram alteradas, é porque não estava dando certo, desde o início era para fazer e não foi, enfim, o que aconteceu? O que a gente sabe é que tinha lá aquele avião lá voando com o pessoal lá, Força Especial, para ir para Kiev, os gringos deram a dica, os ucranianos explodiram. Então, aquilo ali já deu errado e tal. Sei que, aí fora isso, né, aquela história, chega a Kiev, sai de Kiev e tal. Aí pessoal, não, isso era estratégia, era para fazer e tal, chegar no Donbass, agora, né, o caldeirão cercou e vai massacrar. Mas aí na última semana já tem a história aí de Kharkiv, que o pessoal conseguiu empurrar um pouco os russos de volta. E aí fala, mas é por quê? É porque eles estão né, deslocando as tropas para o leste. Não é só, porque começou a ter ataque no território russo, então tem que forçar, né, proteger a retaguarda e tal. Então, assim, algumas coisas estão... Aí algumas pessoas falam, não, mas se o Putin quisesse, ele mandava lá toda a força dele. Será que ele pode desguarnecer o território dele? Não sei se pode também. Mas, enfim, poderia massacrar de uma vez e acabava a guerra em 36 horas. Ele não faz isso por escolha, porque ele quer não cair na armadilha que está lá prevista no manual da Rand Corporation, que você encontrou tempos atrás, do como colapsar a Rússia. Um manual dizendo, olha, para colapsar a Rússia, tem que fazer isso aqui do gás, tem que isso aqui e tal, tem que exaurir eles, né, usarem todo o recurso tal, até o ponto do colapso, né, aquele cavalo corre, cai morto, né, então assim, tem que fazer isso e tal. E aí, no manual, o que eles querem é fazer isso, escalando, para chegar a esse ponto de exaurimento completo da Rússia, do ponto de colapso. Aí na sequência, né, dividir em 7 países, não sei o que e tal, esse é o planejamento do manual dos caras. Mas assim, então por isso que eles não entram nessa coisa de, então o Putin por enquanto está só com 10% dos efetivos, dos recursos materiais das suas forças armadas e tal, porque ele está, né, usando o tempo para não cair nessa armadilha e tal. Bom, tudo bem, pode ser, mas está perdendo muita coisa, muito recurso humano e recurso material
principalmente uma coisa muito interessante que a gente estava discutindo essa manhã, Piro, que são os tais dos drones turcos. Os drones turcos estão sendo o bicho, cara. Eu tava vendo uma pessoa aí, né, um general da reserva, que foi, assim, a liaison da França, né, que é o segundo ou terceiro aí, Forças Armadas da OTAN, com a própria OTAN, dizendo, cara, que esse negócio dos drones turcos, cara, tá todo mundo pirado. Não é só os russos que estão vendo perda, não. Os americanos, os próprios franceses, tá todo mundo, os britânicos estão boladíssimos com os drones do Erdogan. Porque o pessoal estava gastando os tubos do orçamento militar com aeronaves dessa 4 geração. A gente, coitado, nós aí em Patropi, não faz, né, caça FX, nem fez ainda e tal, não sei o que, sabota e tal. Nada, cara, com muito menos do que isso. E de uma maneira muito mais eficaz. O Erdogan lá fez esse negócio do drone, tá na frente, na fronteira tecnológica, na frente dos americanos, que gastaram aí trilhão com FX e não sei o que, não, deles, não, o F-35 e tal, os russos aí com Sukhoi, os franceses com Rafale, né, a Ferrari dos ares e tal. Os franceses falam, não, grosso modo, ele falou assim, olha, ele falou assim, não, claro que eu não estou dizendo que tem que parar o Rafale. É o que ele estava dizendo, sim. Não pode dizer, mas é o que ele estava dizendo, assim. Não adianta nada, hoje em dia o cara lá com o drone, o Rafale é inútil, não é inútil, mas assim, o outro é muito mais eficaz, com esse orçamento em drone é muito melhor e tal. Então, os gringos, os americanos, franceses, russos, estão falando, caralho, esse negócio de drone aí mudou, né? A gente tem que refazer toda a doutrina militar à luz do drone do Erdogan. E aí, esse amigo aí que está muito atento à questão russa, falou de manhã que é o nepotismo que deu certo. Diz que a empresa dos drones é do genro do Erdogan, do marido da filha do Erdogan. Então, assim, cara, o cara, assim... Aí fala, pô, por que esse Erdogan também é da pá virada? O cara, né, compra S-400 da Rússia, mas é da OTAN, aí para ajudar o Putin não deixa ninguém passar pelos estreitos ali do Bósforo, Dardanelos e tal, mas vendeu drone... Porra, que oportunidade melhor de fazer um showcase aí, um roadshow dos drones. Agora, quem que não quer comprar essa porcaria desse drone, nem que seja para fazer engenharia reversa e tal? Então, assim, realmente é o mais... Assim, as únicas novidades tecnológicas, complementáveis nessa manhã, dessa guerra são os drones turcos, do lado ucraniano, e os mísseis aí hipersônicos da Rússia e tal. Mas para você ver que essas questões aí, né, os drones turcos voltando, estão causando perdas muito importantes, né, para... os tanques e tal, recursos humanos. Diga, Piero. Eu vi em algum lugar também que tem um drone que, assim, que os Estados Unidos nem apresentou, que já está despachando para lá. Ninguém sabe o que é, que vai ser usado como campo de provas. Eles estão nesse negócio da dronologia aí faz um certo tempo. Tem até uma tese que eu comecei a ler muito interessante, acho que é Alcides Peron, do Alcides Peron, acho que chama American Way of War. Agora não me recordo, da Unicamp. Ele mostra bem como é que é esse negócio do panorama dos drones, né, da doutrina americana. Mas tem uma coisa, né? Mesmo em relação à guerra híbrida, guerra informacional, etc. e tal, tem uma coisa da indústria americana que é muito forte, então eles nunca vão deixar de produzir os F-35, os F-22 da vida, né? Vamos, porta-avião, essas geringonças caras a beça. Até porque isso também emprega pessoal, tem a dinâmica da burocracia militar, enfim, um monte de coisa que entra no conjunto. Sim, senhor. Então, aí tá vendo essas não estava previsto, pessoal, não tinha pelo menos calculado quão eficaz seriam esses drones, ataque nem não sabiam o que o cara ia vender, né, entregar lá, usar a oportunidade para mostrar os produtos do lojinha, né, que tá fazendo. Então, realmente tem algumas coisas que não têm que ser ajustadas. E algum nível de contradição está sendo até levado à opinião pública na Rússia. Então, uma coisa que chama a atenção é que tem um programa lá, uma mesa redonda, digamos assim, diária, no horário nobre da TV estatal da Rússia, principal, lá, o canal 1, vou mostrar aqui na tela, que eu vou mostrar a partir da postagem, já está aí, ó, dessa senhorinha aí, Julia Davis, que não é Júlia, ela é Yulia, e Davis deve ser o nome do marido, porque ela é eslava, ela cresceu na ex-União Soviética, mas é daquelas que saiu batendo sapato e dizendo que daquela terra não queria nem o pó, porque ela é lá do Daily Beast, que é um veículo liberal, mas justamente ela criou esse agregador aí de mídias que chama Russian Media Monitor. E ela fala na biografia dela que ela assiste a TV pública e os meios russos para você não ter que assistir, né, as mentiras, entre parênteses e tal. Então ela é muito crítica, evidentemente, aí um operativo
da imprensa OTAN, enfim, do atlanticismo, seja de sacanagem ou de fé, o que quer que seja, qualquer que seja dela, mas o que ela falou aqui é em contexto, porque ela colocou o áudio original e a legenda embaixo em inglês, mas obviamente que ela não ia se desmoralizar numa tosqueira de apenas falsificar a legendagem, e faz todo sentido a partir da análise a qual eu tive acesso nessa manhã, que é o seguinte: tem aqui um general, o coronel, né, da reserva, que foi esse programa, que é a principal plataforma de análise diária do progresso da guerra, na TV estatal, TV pública, e foi crítico em alguma medida, né, porque está havendo esse debate justamente na Rússia, aquilo que a gente estava falando, Piero, de partidários que querem que a coisa avance, que seja declarado estado de guerra, né, que permitiria a mobilização nacional, a militarização da economia do país, então toda a economia passar a ser organizada para a produção militar, sobretudo, né? Então o que tiver de recurso é para o esforço de guerra e tal. E um dos principais, pelo menos publicamente, a face pública disso, no núcleo duro do governo, é Patrushev, apenas, né? A pessoa que é cotada como um eventual substituto do Putin se der errado, né? O ministro da Defesa. E por outro lado, tem os partidários de seguir nesse banho-maria, essa guerra só com 10%, aliás, operação especial, então não tem mobilização, não tem militarização da economia, a Guarda Nacional continua em casa e tal, que é questão do tempo. Então, em vez de fazer um esforço concentrado em 36 horas, todo o exército russo baixa lá e barbarizar, não, vamos deixar aí só 10% e tal, aí vai, perde e tal, porque a gente ganha no cansaço, não vamos overextend Russia, né? Não vamos exaurir ao ponto do colapso a Rússia. E aí, justamente, esse coronel que foi ao ar é dessa escola, né? Então, mais ou menos uma manutenção do que está sendo levado até agora. E a outra ala aí, né, que seriam os moderados, os outros são os atlanticistas, né? Falar, não, é um erro e tal, como assim a gente vai fazer isso, vamos virar páreo, não, vamos ficar com o Ocidente, tal, não sei o quê. Mas, enfim, o que interessa é que esse sujeito foi lá, então, em alguma medida, ele está respondendo, aliás, essa presença dele foi vista como isso, como uma resposta a uma entrevista dada pelo Patrushev, o ministro da Defesa, a um veículo também estatal, mas de imprensa escrita. Depois eu coloco o link na descrição do programa, não se preocupe, eu coloco o link lá dessa entrevista que saiu no Moscow Times e falando isso. Não, tá errado entre parênteses, o que o Putin e o Estado-Maior estão fazendo até agora. Tem que declarar a mobilização, fazer um draft, né, como chama isso, chamar o pessoal obrigatório, né, alistamento e tal, e colocar toda a economia para gerar, né, os bens materiais que a gente precisa e tal, não sei o quê. Aí agora foi esse coronel, né, para mostrar que há militares, analistas militares, sênior, no caso desse sujeito aí, que acham que não, né? Então, para fazer o contraponto ao que o Patrushev falou aí, num veículo público, na TV estatal, vai ser fala que não, falou, olha, não adianta nada. Primeiro ele fala, olha, materialmente, vai demorar meses até essa tal uma militarização da economia poder produzir o navio novo lá, que foi o Moksva afundado, e tanques novos aí, que o pessoal está sendo explodido pelos drones do Erdogan, não sei o quê, vai demorar, e isso não é sustentável e tal, não sei o que e tal, então ele continua nesse jeito que tá, operação especial, 10%, que a gente vai vencer pelo cansaço e tal, não sei o que. Mas de qualquer forma, está havendo então... Sabe uma coisa? Diga. É que é só uma dúvida que eu tenho. Até que pedaço da cadeia de comando das Forças Armadas russas se tem algum objetivo claro do que eles querem fazer? Ou será que eles não têm? Tipo, a gente primeiro entra lá e depois vê o que faz. Isso é uma coisa que para mim não está nada clara. Não, para ninguém está claro, mas eu acho que faz parte do negócio. Assim, mas, as camadas assim, de criptografia nessa brincadeira, entendeu? Então, isso existe? Sei lá, né? Enfim, sei lá. O Hitler escreveu em 20 e pouco que tinha que conquistar um espaço vital e era ali. Enfim, já sabia qual era o objetivo dele, né? Eu acho que vai ficar mais claro para você e para quem nos assistindo quando eu trouxer aqui a referência do amigo que está muito antenado nisso. Eu passei para ele, porque eu vi a primeira referência a esse vídeo aqui dessa sujeita, né, que pegou esse recorte aí dessa fala desse coronel, esse principal programa em mesa redonda diária da guerra, num debate na TV pública francesa, né, inclusive esse general falava dos drones turcos e tal, e falava dessa questão do Patrushev, e a leitura, eu não sei se por wishful thinking desse pessoal atlanticista da TV pública francesa, ou se porque é parte da propaganda, era tentar
extrair daí uma contradição Patrushev-Putin. Não, o Patrushev ir para um jornal público e falar que está errado o que o Putin está fazendo até aqui, de só 10% efetivo, que tem que escalar, tem que mandar e tal. Será que vai cair? Será que vai ter um golpe de palácio e tal, não sei o quê? Não sei se eles estavam lendo isso com wishful thinking ou se é parte da propaganda, que nem estão falando que o Putin está com câncer, não sei o que tal. Não sei se era isso, mas aí esse amigo que está... Ou pode ser o contrário. Acho que o Putin está segurando a rédea dos caras que estão com a faca no dente. E que ele não é tão sanguinário assim como se pinta por aí. Bom, também, mas vai lá. Também. O Putin, bom, na leitura desse amigo aqui, o Putin é meio que uma resultante que administra esse pessoal, faz uma cismogênese entre as três forças ali para manter um saldo e meio que, né, joga com todo mundo e mantém o equilíbrio para a sustentabilidade a longo prazo. Vai ficar claro quando eu li aqui que, mais uma vez, foi das análises mais sofisticadas que eu li aqui sobre a questão interna na Rússia, acho que vai ajudar muitas pessoas a compreenderem a sustentabilidade para frente, ou não, enfim, como o pessoal transista quer. Mas então, o pessoal queria... Então, no fim de semana saiu essa entrevista do Patrushev, aí na segunda-feira, segunda ou terça, sai esse cara falando, não, isso é uma besteira, não tem que escalar coisa nenhuma, não é sustentável, nem adiantaria, porque só daqui a 3 meses e tal, aqui teria coisa nova e tal, não adianta nada. Então, e aí o pessoal, como eu falei, a transista tentou ler nisso, que está tendo, né, bate-cabeça dentro do governo, será que vai ter um golpe palaciano, Putin já não está, né, conquistando corações e mentes ali no Estado Maior e tal, será que é isso? Como que essa pessoa que está criticando o que é feito até aqui tem espaço na TV pública? Então está tendo aí, né, já um dissenso e tal, não sei o quê, né, crise na Gávea e tal. O pessoal fez isso. Mas aí, então essa foi a leitura. Então olha, a Julia Davis, né, que é Yulia Traíra, falou o seguinte, ó, esse perito militar russo na TV estatal russa alega que a mobilização, então a declaração de guerra e militarização da economia, como proposto pelo Patrushev nominalmente nessa entrevista do fim de semana, não lograria muita coisa, não ia resultar em muita coisa positiva. Porque armamentos defasados não podem competir com armamentos fornecidos pela OTAN e armamentos nas mãos da Ucrânia, e fornecer, refazer os estoques desse arsenal militar russo não seria nem rápido, nem fácil. Aí, como eu falei, o pessoal do OTAN... Detalhe, hein, Romulo? Diga. Essa palavrinha mágica, armamentos, armamentos defasados russos, de repente isso explodiu, só se fala nisso, em toda a imprensa. Assim, no começo isso aqui não existia, agora é o consenso. Então, o pessoal da mídia OTAN também falou isso aqui. Falou, e ela mostrou esse mesmo programa 2 semanas atrás, era só quinzal. Era só falar, nós somos o estado da arte, a fronteira do hipersônico. E mostrou nesse programa simulações naquela arte gráfica dos jornalistas mostrando explosão de Paris, Londres e Berlim. Apenas. O programa da TV estatal mostrou quanto tempo levaria para explodir as capitais europeias. Só isso, TV estatal. Aí falou, peraí, 2 semanas atrás era ninguém segura, né? Rússia é potência, ame ou deixa. Aí agora tem um sujeito falando de armas do século XX, mandando para enfrentar armas do século XXI. O que aconteceu de lá para cá? Que lá era um triunfalismo total, agora o pessoal, né? Será que a água tá batendo na bunda e tal? Essa foi a leitura, o spin, dado assim, ou crido pela OTAN. Não, é sempre assim. Há 6 meses atrás, eles eram os grandes terroristas cibernéticos do mundo. Agora, eles não conseguem deter a rede Starlink do Tony Stark, versão tridimensional, o Elon Musk. Não.